Bom dia pessoal do YouTube. Vamos para mais uma aula, mês de outubro. Esse mês tem dois acontecimentos históricos faraônicos, estridentes, que marcaram todo o século XX com absoluta certeza. Antes de mais nada, se você gosta do meu trabalho, curte, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, sugere, critica, que eu vou procurar ser o máximo democrático possível. Mês de outubro, pessoal, no século XX, dois grandes acontecimentos. 28 de outubro de 1922, a Marcha sobre Roma, os Camisas Negras, o Duce, ascensão do fascismo. Tem um vídeo já aí no canal aí, de uma semana mais ou menos, que eu publiquei esse vídeo sobre o fascismo, vale a pena assistir. E no dia 25 de outubro, 3 dias antes, porém 5 anos, em 1917, nós tivemos a Revolução Russa, a União das Repúblicas Socialistas, o que viria a ser a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 25 de outubro. Há uma divergência no calendário por uma razão muito simples. O calendário russo, era o calendário juliano. Era o calendário juliano. Aqui no Ocidente nós seguimos o calendário gregoriano. Então o que acontece? Dá uma diferença. Lá era novembro, aqui era outubro. Então no calendário russo a revolução foi em novembro. Para nós do Ocidente, outubro, 25 de outubro. Revolução Russa é usado no singular, mas a gente poderia tranquilamente colocar a gente poderia colocar no plural tranquilamente, porque houve algumas revoluções russas nesse entremeio. Houve uma sucessão de revoluções aí que culminou futuramente lá em 1922 na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então vamos lá, vamos tentar desmembrar numa aula só, não dá, assim como o fascismo. Você poderia fazer 50 aulas do fascismo de 50 horas e ainda teria assunto para se debater. É um tema muito vasto. A Revolução Russa também. Você pode fazer 300 aulas de 300 minutos e vai ter assunto ainda se não consegue colocar tudo. Então em 15, 20 minutos a gente só vai pegar genericamente, a gente só vai pegar ícones, balizas que a partir daí servem obviamente para a gente dissecar esse fenômeno de proporções estrondosas. A Revolução Russa alterou o curso do século XX. A experiência soviética ela mudou. Aí eu como historiador, como cientista, eu não vou entrar em juízos de valor. Em juízo de valor não é esse o papel do historiador. O historiador ele faz nem juízos de fato, ele faz uma análise do processo histórico, dos fatos através de fontes, através de documentos, através de estudo, ele faz a análise dos fatos. Claro que todos nós sabemos que neutralidade em ciências humanas é difícil. Mas vamos lá, vamos para o assunto da aula. Revolução Russa. A primeira Revolução Russa se deu em 1905. Antes da Revolução Russa, vamos começar do início, me perdoe a redundância. Você tinha na Rússia uma estrutura semi-feudal. Você tinha os czares. Os czares era imperador, você pode traduzir czares pelos imperadores. Você tinha o processo lá, os czaristas, as dinastias czaristas, os Romanovs, que era uma tradição que estava na Rússia desde 1600 e alguma coisa e perdurou até 1917, até a Revolução Russa. Você tinha os czares. Os czares eram uma monarquia hereditária, eles controlavam o exército, a economia, as leis, a educação, tudo girava em cima dos czares. Você tinha uma Rússia agrária, você não tinha um processo capitalista instaurado, aí vai surgir uma contradição. Como que um país onde não há um capitalismo avançado, ele vai fazer a revolução socialista? Essa é a primeira grande reflexão que nós temos que fazer.
Então você tinha uma Rússia agrária, 80, 90% da população eram camponeses pobres, vivia no regime czarista, arcava, bancava todo o luxo dos czares, dos Romanovs, lá Nicolau II, Alexandre, Catarina, lá os czares que tinha lá. Você tinha o processo czarista, agrário, semi-feudal. 1905 você tem a guerra russo-japonesa, onde o Japão vence. Esse é o Japão minúsculo, vence um grande país que é a Rússia. Você teve o descontentamento total da população, eles foram entregar uma petição lá para o czar. Um padre da Igreja Ortodoxa encabeçou um movimento de protesto pedindo melhoria nas condições de vida da população. Faltava comida, não tinha emprego, era uma ignorância, uma miséria, uma violência, os custos da guerra ficando muito caros. Eles foram lá peticionar para o czar a melhorias nas condições de vida. O que os czares fizeram? O czar fez? Metralhou todos. O Domingo Sangrento. Foi o primeiro ensaio de uma revolução. Aí você vai ter a seguinte situação posteriormente. Você vai ter a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entra na Primeira Guerra. Nesse meio já existem partidos revolucionários. O Partido Revolucionário Russo, lá do Lenin, figura de Lenin, Trotsky, que são os revolucionários que irão fazer posteriormente a Revolução. Você tem a entrada da Rússia na Primeira Guerra, a Rússia sofre demais na Primeira Guerra, perde soldados, perde dinheiro, perde armas, perde riqueza, tá um caos total. Você tem o descontentamento dos camponeses, dos soldados e da população em geral, porque as condições eram péssimas. O que Lenin, lá do Partido Revolucionário Russo, lá, o que o Trotsky foi um dos mentores aí da Revolução Russa. O que eles fizeram? Eles juntaram forças do exército, forças populares e derrubaram e assassinaram a família imperial russa, os czares. E aí formaram, dentro desse movimento revolucionário, antes da Revolução de Outubro, você teve a Revolução de Fevereiro, onde uma parte dos socialistas mais moderados pegaram o poder, depois foram substituídos por Lenin, que era a ala mais revolucionária, 1917, e empreenderam uma revolução na Rússia, uma revolução socialista. Estatizaram a revolução socialista, estatizaram bancos, se apropriaram de terra, perseguiram camponeses. O camponês não queria entregar produção, eles mataram alguns camponeses. Você tinha duas alas do movimento revolucionário: os bolcheviques, liderados por Lenin, Trotsky, os mencheviques, que significa minoria, que queriam uma revolução mais branda, um processo revolucionário mais lento, não tão aguerrido. Eles foram vencidos pelos bolcheviques, pelo Exército Vermelho, da qual Lenin e Trotsky faziam parte. Então você tem ali, nesse entremeio, 1905, fevereiro de 1917, depois outubro de 1917, você tem algumas revoluções, onde os camponeses, onde alguns setores do exército, lá da marinha, estavam extremamente descontentes, a população em geral estava descontente, e esses revolucionários, Lenin e Trotsky, que já tinham pequenos partidos clandestinos, porque não existia democracia, não existia possibilidade de ter outros partidos, os czares comandavam através de uma ditadura, o Nicolau II, o Lenin, o Trotsky, eles eram lá do Partido Revolucionário Social, o Partido Social Democrata Russo, POSDR, a sigla. Eles eram partidos que atuavam na clandestinidade, e percebendo o descontentamento dos camponeses, dos soldados, dos poucos operários que haviam poucos operários porque a Rússia não tinha um processo capitalista desenvolvido. Então era uma pequena proletariado também aderiu a essa revolução. E em 1917
eles empreenderam a Revolução Russa, primeiro em fevereiro, depois a mais aguerrida em outubro, onde eles tomaram conta de tudo. Os bolcheviques e os mencheviques eram duas alas do Partido Comunista Revolucionário. Os bolcheviques venceram, a maioria liderados por Lenin. E criaram quem? Os sovietes, os conselhos de operários e camponeses, que engrossavam as fileiras do Partido Revolucionário, eram os sovietes. Por isso, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esses soviéticos não era bem um sindicato, eles se assemelhavam a um sindicato porque ele era aí uma espécie de comitê dentro das fábricas, lá junto aos camponeses também, que regulamentava a situação lá do operariado, seguia as diretrizes do partido. O partido se utilizava desses sovietes para angariar simpatia, a força motriz do proletariado e dos camponeses. Então era um processo revolucionário, de viés trabalhista, proletário, embora não existisse um proletário forte, havia um campesinato forte, e esses sovietes controlavam, eram os organizadores, eram os sindicatos, os comitês que se instalavam ali entre os trabalhadores, para legitimar a força do partido, para legitimar quem? Qual partido? Os bolcheviques. Os bolcheviques que empreenderam a revolução. Lenin, Trotsky. Em 1922 eles implantam de fato a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 24 ou 26 há divergências. O Stalin assume com mão de ferro e governa até 1954. E esse é o começo, tem vários detalhes aí, tem o encouraçado Potemkin, que é uma revolta da Marinha contra a guerra, serviu para os bolcheviques lá para empreenderem a revolução, porque os bolcheviques conseguiram captar muito bem os anseios do povo, eles conseguiram, estava todo mundo descontente. Por que houve a possibilidade de se fazer uma revolução contra os czares? Porque havia descontentamento das forças armadas quanto à guerra, havia descontentamento dos camponeses pelos altos impostos para bancar o luxo da corte imperial e da sua burocracia, havia descontentamento entre a população, entre os proletários, os poucos proletários, mas estavam descontentes também. Tudo isso engrossou a revolução. Lenin, Trotsky empreenderam uma revolução a partir do quê? Da clandestinidade, que eles já não havia partidos lá entre os czares, mas o Lenin e o Stalin, o Lenin e o Trotsky, eles planejavam na clandestinidade aí a revolução. Então eles fundaram partidos, pequenos partidos clandestinos, que foram ganhando legitimidade perante essa leniência, esse descaso, esse achacamento que a elite imperial lá, os Romanov, os czares faziam contra a população. Eles captaram os anseios de uma população que estava revoltada em empreender a revolução. Mataram a família Romanov. Depois, a primeira revolução russa foi contra os czares e o seu exército de seguidores. Os bolcheviques venceram. O Exército Vermelho venceu. Depois eles empreenderam uma revolução contra o campesinato. Quando os sovietes assumiram, eles empreenderam uma política tão dura contra o campesinato quanto tinha na época dos czares. Até pior, viu? Até pior. Essa revolução aí, ela foi uma revolução, foi uma grande mudança, destituiu os czares do império, mas ela não é uma revolução no sentido de acabar com a opressão, com a miséria, não. O partido bolchevique, os sovietes, eles empreenderam uma política contra o campesinato também, que aí vai gerar um monte de problema. Um monte de camponês morreu, foi perseguido porque não queria entregar produção para o Estado, até chegar o Stalin. Aí é assunto para uma outra aula, que aí ele levou a revolução com mãos de ferro. Lenin morre em 1924, Trotsky briga com os bolcheviques, com os sovietes, porque ele queria a revolução mundial e os bolcheviques apenas num país, e por isso ele tem que correr de lá, e foi morto pelo Stalin futuramente. Foi um horror. Morreu aí na Revolução Russa no mínimo 8, 9 milhões de pessoas.
algumas de fome, algumas perseguidas politicamente, algumas executadas e tal. Fica a dica, pessoal, Revolução Russa.